Saudação em Cristo Jesus para todos, né? E que tenhamos assim um sábado deleitoso, prazeroso, né? Com o Senhor e no Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade da gente ter conversado com Edson e hoje a gente estar aqui, passar uma mensagem, cuja mensagem foi da experiência, né, que a gente teve e ainda está tendo com Deus, que foi um chamado especial. Eu fiz um curso bíblico na época, em 1988, por aí, 89. Em 1993, aí eu recebi um chamado especial de Deus. Deus me concedeu, primeiro, um sonho, e neste sonho ele mostrou que eu iria ter muitas lutas, e dentro dessas lutas, 3 visões que Deus deu. Ele operou a mudança do coração, o Salmo 51, verso 10. E algo maravilhoso que ocorreu no chamado, eu não posso deixar de testemunhar. Daniel, capítulo 8, capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 11, diz que a presença de Deus diante de Daniel, Daniel sentiu com o corpo fraco e chegou a cair. Está visto? Está lá escrito. Semelhante aconteceu comigo. O meu corpo ficou enfraquecido, corria como no meu corpo, como tipo um choque, o corpo todo. E havia um adventista que trabalhava comigo na rede ferroviária, e eu chamei ele dizendo, olha, fulano, o nome dele é Elias, eu disse, fulano, está me acontecendo assim no corpo, estou com uma fraqueza, eu só não caio porque algo me segura. Os meus joelhos estão todos fracos, bambos, e corre como um choque no meu corpo, para cima e para baixo. E ele tocou no meu braço esquerdo e disse, vamos lá para a sessão que está na hora do intervalo do lanche. Aí eu fui para lá e comecei a conversar com ele sobre tudo que eu estava sentindo. Mas nós vamos abrir a nossa Bíblia. Ezequiel, capítulo 8. A semelhança aqui dessa passagem que nós vamos ler está se referindo à segunda visão que aconteceu comigo. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Diz ali Ezequiel capítulo 8, versículo 1, diz assim, no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Deixa o Ezequiel aí aberto. É possível ter uma cadeirinha aí para me colocar aqui na frente, só para testificar os irmãos de como é que com Ezequiel ali, ó, o que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel estava na casa dele sentado, e diante de Ezequiel, as lideranças do povo de Israel, lá no cativeiro de Babilônia. E naquele momento que Ezequiel conversando com as lideranças, o que é que caiu sobre Ezequiel? A mão do Senhor. A mão do Senhor caiu sobre Ezequiel. E o que quer dizer isto? Que a mão do Senhor
caiu sobre Ezequiel? Hein? Poder, não está errado. Mas quando Ezequiel se refere que a mão do Senhor caiu sobre ele, é que Ezequiel entrou em visão. Isto. Essa segunda visão, como eu citei, eu trabalhava na rede ferroviária e esse senhor que chama Elias, ele estava assim atrás de mim, num canto na parede, conversando com outro rapaz e eu trabalhando aqui na frente dele, né? E nesse momento, a mão do Senhor desceu sobre mim também. E no momento, eu entrei em visão. No momento que a mão desceu, eu vi que eu estava em visão e uma mão tinha me tomado e me segurando pela minha mão direita. Era um ser que estava me segurando. Eu com a mão assim, ele me segurando, eu andando e olhando para ele. Eu vi um ser talar, uma veste por aqui, lá embaixo, uma veste branca. E eu estar olhando para aquele ser. Vocês sabem quem eu vi na visão? Eu sou o Senhor Jesus Cristo. Deus me concedeu esse prazer de contemplar essa maravilha. E eu sempre testemunhei nas igrejas que no momento quando ele me tomou em visão, me segurando pela minha mão direita e caminhando comigo, eu sempre citei que nós estávamos caminhando como tipo um local sobre nuvens. Por que eu uso essa expressão sobre nuvens? Porque o local era tão lindo, o local sim era todo branco, bonito, que a gente não tem expressão para falar aquilo que a gente viu. Eu cito que eu estava caminhando junto com Cristo como sobre nuvens. Mas nós vamos dar uma abridinha, nós vamos voltar para Ezequiel capítulo 8. Mas nós vamos dar uma abridinha em Isaías capítulo 41. E já em seguidinha voltamos para Ezequiel. Isaías 41, ali está explicando a respeito da visão também. Diz aqui o verso 13. Porque o Senhor teu Deus, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Vejam, estou lembrado que eu citei que uma mão me tomou e saiu andando comigo? E na visão eu vi Jesus Cristo? Aqui mostra que Jesus Cristo é Deus. O nosso Deus nos toma pela mão direita e nos assegura, para nós não temer, que Ele é conosco, que Ele é comigo. Por que essas palavras? Estou lembrado do sonho que Deus me deu, que eu ia passar por muitas lutas. Isto. Os irmãos não têm noção das lutas que a gente passou e ainda passa. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Ele está me guiando, me segurando pela mão direita. E depois desse chamado que ocorreu lá em setembro de 1993, de lá para cá Deus agora me deu mais 3 sonhos e mais uma visão. A última visão que Deus me concedeu foi no dia 25 de fevereiro de 2017, por volta das 21 horas. E nessa visão, Deus começou a me explicar algo aqui na Bíblia, na palavra dele,
que muitos em nosso meio adventista têm uma visão, uma diferente da outra. E Deus me mostrou o que realmente vai acontecer no novo céu e na nova terra. E no final da visão, Deus me mostrou um pedaço, né? Eu uso essa expressão, do novo céu e da nova terra. E eu contemplei na visão duas pessoas. Podemos voltar para Ezequiel? Então nós vimos que Ezequiel estava ali sentado e a mão do Senhor desceu sobre ele. Quando a mão do Senhor desceu sobre ele, é que Ezequiel entrou em visão. E você, nesta manhã, você que está me ouvindo, vai saber quem é essa mão. A Bíblia deixa bem declarado. Vamos ver ali o verso 2 de Ezequiel, capítulo 8, verso 2. Diz ali a palavra: olhei e eis uma figura, como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Tá bom, até aí o verso 2, mas deixem em aberto ainda. Vejam que a mão do Senhor, quando desceu sobre Ezequiel, que eu expliquei, é que Ezequiel entrou em visão. No verso 2 ele já diz ali, ó, olhei e eis uma figura como de fogo. Quando Ezequiel viu uma figura como de fogo, é que ele viu ali um ser, uma pessoa. E ele dá uma descrição ali de como é que era essa pessoa. Daqui do peito, aqui do ombro para baixo, era como fogo. E do peito, aqui do ombro para cima, era como um metal brilhante. Mas Ezequiel diz, ali ainda, no verso 3 agora, ele diz assim, ó: estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocam o ciúme de Deus. Vejam bem, no versículo 3 de Ezequiel, Ezequiel diz assim ali no começo: estendeu ela dali uma semelhança de mão. Vejam bem, estendeu ela dali. Ela quem? Aquela figura que Ezequiel viu. Aquela figura que Ezequiel viu estendeu a mão. Como eu expliquei, aquela figura que ele estava vendo era um ser, era uma pessoa. E o versículo mostra aqui, no versículo 3, quem é a pessoa que Ezequiel estava vendo. Para nós poder entender. Diz ali que essa figura estendeu uma mão. Não tomou ele ali pelos cachos da cabeça? Diz ali, ó. Essa mão que ele estendeu e me tomou pelos cachos da cabeça. Quando Ezequiel dirige essas palavras pelos cachos da cabeça, é que Ezequiel, né? Não Daniel, Ezequiel. Ezequiel tinha um cabelo crespo.
E essa mão estendeu para ele e pegou ele pelos cachos da cabeça. Estão lembrado que eu citei que uma mão desceu sobre mim? Desceu sobre mim. É que eu entrei em visão. Nessa visão, uma mão me tomou pela minha mão direita. E essa mão que me tomou foi a mão de Cristo. Cristo andando comigo. Mas a mão que desceu sobre mim já era uma outra pessoa. E é isso que Ezequiel aqui está explicando. Nós vamos ver ali, novamente, Ezequiel capítulo 8, verso 3. Estendeu ela dali, aquela figura, que era uma pessoa que ele estava vendo, uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. Agora vem a explicação de quem é a mão. O Espírito me levantou entre a terra e o céu. Vejam bem, quando diz que o Espírito levantou ele, levantou Ezequiel entre a terra e o céu, é aquela mão que desceu sobre ele. E a mão que tomou ele foi o Espírito. Isto. Quando eu citei também que na segunda visão que o Senhor Deus me deu, que a mão desceu sobre mim, essa mão é o Espírito Santo, que me levou agora em visão e que eu vi a Jesus Cristo. No final aqui, Deus vai permitir eu mostrar para vocês, está lá no Novo Testamento, está lá em João, como é o Espírito quem faz todo o trabalho, quem testifica de Cristo. Vai ser mostrado para vocês. Mas vejam bem que nessa visão, o Espírito Santo levantou a Ezequiel entre a terra e o céu. E diz ali que o Espírito levou ele em visões de Deus, até a entrada do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocado a imagem de ciúmes, que provocava o ciúme de Deus. Agora vejam bem, Ezequiel estava sentado, como nós vimos, na casa dele, diante das lideranças. E a mão desceu sobre ele. Essa mão, como nós vimos ali, é o Espírito Santo. E levou ele em visões. E essa própria mão pegou ele pelos cachos da cabeça, entre o céu e a terra. E levou ele em visões lá para o templo de Jerusalém. Mas agora eu pergunto para esses que aqui estão me ouvindo. Ezequiel não estava sentado? Nesse momento, Deus tirou ele ali da cadeira, fisicamente, e levou ele para lá, para Jerusalém? Não. Tudo em visão. Como é que ocorre uma visão? Por exemplo, se no momento que eu entro aqui em visão, eu fico parado, eu não vejo mais vocês aqui diante de mim, Deus ele toma o meu cérebro, daqui a minha mente, e ele agora começa a conversar, como também a mostrar aquilo que ele deseja mostrar. E quem faz todo esse trabalho na mente é o ser humano, é o Espírito Santo na vida do ser humano. Vamos ver, vamos confirmar como essa mão realmente é o Espírito Santo? E nós vamos ver lá no Novo Testamento, lá em Atos, como também o Espírito Santo caiu sobre as pessoas. Ali em Ezequiel nós vimos que foi a mão que caiu. No verso 3 é que explica que foi o Espírito Santo que levou Ezequiel a ter a visão.
certo? Atos capítulo 10, vamos ver? Atos capítulo 10. Ezequiel 8:1 diz que a mão do Senhor Deus caiu sobre Ezequiel. E Atos capítulo 10, Pedro foi com uma equipe lá na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião do Império Romano, né? Um chefe lá dos soldados. E Pedro foi na casa dele, visitar ele com a família, né? E os empregados dele ali. E Pedro, ao chegar na casa dele, começou a falar de Jesus Cristo, a pregar o Evangelho. Quando chegou numa certa altura da pregação, Pedro disse assim, ó, no verso 43, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, o versículo 43. Diz assim, ó, Pedro falando, né, para Cornélio, sua família e os empregados dele. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Dê uma guardadinha aí. Veja, Pedro estava explicando para Cornélio e a família dele a respeito de Jesus Cristo, que todos que creem em Jesus Cristo recebem remissão de pecados, são perdoados, mas precisa exercer fé. Mas vejam o verso seguinte, no momento em que Pedro ainda estava falando. Diz assim, ó, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Dê uma seguradinha aí. Vejam que Pedro estava conversando com a família toda ali de Cornélio. E naquele momento que Pedro estava falando, caiu o Espírito Santo. Estão lembrados que lá em Ezequiel 8:1, a mão do Senhor Deus caiu sobre Ezequiel, que no verso 3 mostra que era o Espírito Santo? Aqui diz que o Espírito Santo caiu. Aqui usa essa expressão. Tem outros locais que usa a expressão que o Espírito Santo desceu. É o mesmo sentido. Quando o Espírito Santo caiu ou desceu, é que o Espírito Santo passou a atuar nessas pessoas. Lá em Ezequiel, Ezequiel entrou em visão. Quando essa mão também caiu sobre mim, desceu sobre mim, eu também entrei em visão. Agora, quando essa mão caiu sobre os ouvintes ali, para quem Pedro estava pregando, vejam o que aconteceu. E os fiéis, o verso 45 de Atos capítulo 10, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Estão vendo? Aqui já diz derramado. Desceu, derramado, caiu, é o mesmo sentido, é o mesmo significado. Vejam que as pessoas que foram com Pedro lá até a casa de Cornélio, que ficava em Cesareia, eles ficaram admirados dos gentios estarem recebendo o Espírito Santo. E diz ali o verso 46, pois ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então vejam bem,
Pedro e os companheiros que foram com Pedro a Cesareia viram o Espírito descer sobre eles, sobre o gentil, e esse povo gentil passaram a falar em outras línguas. Vejam, quando o Espírito atua na mente, no coração da pessoa, ele opera maravilhas. No caso de Ezequiel, levou em visão, como também eu tive essa experiência de ter essa visão. No caso lá desse povo gentil, passaram a falar em outros idiomas. Tudo por meio do Espírito. Aí diz ali ainda o verso 47. Perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Pedro estava indagando ali se tinha alguém que impediria deles serem batizados. Mas ninguém se manifestou. Diz ali no verso 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vejam que Deus operou maravilhas entre o povo gentil, usando Pedro e outros auxiliares. Mas eu quero encerrar essa mensagem lendo para vocês, ali em João capítulo 15, como é o Espírito Santo quem atua no coração humano, revelando a Cristo Jesus. Como é o Espírito Santo quem atua em nossa mente, para nós entendermos a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós podermos entender o Evangelho do Senhor. João capítulo 15, o versículo 26, diz assim, ó, Jesus falando disse: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Dê uma guardadinha aí aberto ainda. Vejam bem, Jesus disse assim, ó, quando eu vos enviar o Consolador, o Espírito Santo da promessa, o Espírito da promessa, esse Espírito dará testemunho de mim. Não são as palavras de Jesus? São. Estão lembrados que eu citei também que a mão desceu sobre mim? E no momento que eu entrei em visão, o Espírito me leva a entrar em visão. Uma mão me toma pela minha mão direita e caminha comigo. E eu olhando, eu vi a Jesus Cristo. Um ser alto, com a veste talar, a barba direita, certinho. Não é o Espírito Santo testificando de Cristo para mim? É. É o Espírito Santo quem testifica. Não sou eu que estou dizendo. É João capítulo 15, o versículo 26. Agora, após Deus ter dado o sonho, as visões que ele me concedeu, até o dia de hoje, eu vivo pregando, vivo falando, vivo testemunhando. Deus sempre me leva a estar envolvido na obra, no trabalho do Senhor. E o que é que eu estou fazendo hoje aqui diante de vocês que estão me assistindo, me ouvindo? Testemunhando. Vocês querem ver? Confirmar pelas Escrituras? Leiam João 15, 27 agora. Olhem ali. O prazer que Deus me deu no dia, quando eu estava tendo
Quando eu estava tendo o sonho e as visões, no momento Deus me mostrou que era o Espírito Santo quem estava testificando de Cristo para mim, e ele me confirmou algo aqui. Tá? E esse algo que ele me confirmou está no 27. Como o Espírito testifica de Cristo para mim, ele diz assim, ó, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vou olhar a Bíblia aqui. Vocês entenderam esse verso? Irmãos, vejam, o verso diz que após o Espírito Santo atuar em meu ser, eu teria que agora testificar de Cristo. Dar testemunho, pregar o Evangelho. Vejam que eu moro lá em Capivari de Baixo, do lado de Tubarão. Eu estou aqui em Sombrio. Dá 1h30 de lá até aqui. E a gente veio aqui com todo prazer pregar a palavra de Deus, testemunhar para vocês. Mas agora, o final do verso 27 diz algo aí. Alguém poderia ler o final do verso 27 em voz audível? Porque estás comigo desde o princípio. Aí. Sabem por que eu tinha que testemunhar? Porque eu estou com Cristo desde o princípio. Em outras palavras, lá na criação do mundo, eu já estava na mente de Cristo. Que eu viria nascer aqui, que ele iria me envolver a pregar o Evangelho. Já estava na mente de Cristo, irmãos, com prazer e alegria. Estava na mente dele que eu teria que vir aqui dar esse testemunho para vocês. Mas eu quero ouvir, e Deus também quer ouvir um amém assim, bem alto, bem glorioso. Eu estava desde o princípio com ele. E que ele está nos guiando aqui. Amém. Que Deus seja louvado. Eu agradeço por essa oportunidade. Mas eu tenho mais outras notícias de Deus, né? Mas um momento depois, outra parte, nós vamos ter que pegar um almoço já em seguida, e eu vou testificar para vocês. Como eu citei, eu trabalhava na rede ferroviária. Assim como Eliseu foi chamado lá de trás do arado de sua profissão, eu também recebi esse chamado. Faltava 5 anos para mim me aposentar na época. E Deus fez o chamado para mim vir para a fé em 1993. Em 1998, Deus fez o chamado que eu saísse da empresa, eu tinha estabilidade no sindicato, Deus me levou para ir lá abrir mão da estabilidade. E ele fez o chamado, eu fui demitido da empresa. E sempre Deus me levando no Evangelho. Sabe quando é que eu vim me aposentar? 25 anos depois que Deus fez o chamado para mim sair da empresa. Sabe quando é que eu vim me aposentar? No ano passado, em janeiro. Mas o primeiro pagamento de aposentadoria, eu recebi no dia 2 de março do ano passado, quando fechou 25 anos de quando eu saí da empresa. Eu saí da empresa no dia 2 de março de 1998. E hoje estou aqui, e aonde Deus me levar, sempre estou testemunhando.